Olá! Você é aluno do último semestre da Faculdade de Enfermagem e viu aí que o Ministério da Saúde está recrutando profissionais para atuar em estágio nessa fase de pandemia. Você acha que é uma oportunidade ou oportunismo? Fica aqui comigo, eu vou falar um pouco sobre como nós tomamos decisões, falar sobre risco-benefício. E eu sou enfermeira, tá? Já há 18 anos. Atualmente eu trabalho com consultoria de carreira para profissionais da área da saúde. Caso você não me segue ainda nos canais, eu estou me apresentando para vocês. Seguinte, vamos falar um pouquinho, começar aqui, como que é essa proposta do governo. Eu entrei no site para dar uma olhada antes de falar com vocês. Não é voluntário, tem uma bolsa para isso. A bolsa vai de R$520 a R$1.000, tá? Pelo site que eu vi. Conforme a carga horária que você opta. É para médico, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, se não me engano. Você vai ter 10% de pontuação para depois concorrer à vaga de residência. Conta como estágio curricular. Eu entendo que muitas graduações vão terminar atrasadas por conta desse período que está todo mundo parado, né? Todo mundo sem estágio. Então vai contar como carga horária, tá? Foi o que eu entendi. Os alunos que estão no segundo e terceiro semestre, parece que foi isso que eu vi, também podem participar, porém eles terão desconto na mensalidade, não vai ganhar bolsa, tá? Aqui fala para mim que os alunos serão supervisionados e as áreas é posto de saúde, UPA, rede hospitalar do SUS. Tá, Thalita, e aí? Como que eu decido isso, né? Eu coloquei a enquete nas minhas redes sociais sobre isso, tive muita resposta. Muita gente entende que é uma oportunidade, outros falaram, e lógico, todo mundo, gente, falou o ponto positivo e o ponto negativo, muitos viram como oportunidade. A tendência foi que os recém-formados, né, os alunos e os recém-formados, viram com muito mais oportunidade do que as pessoas que já têm experiência. Quem tem experiência colocou bastante ponto negativo do que pode acontecer de errado, né? E as preocupações. Como nós tomamos as decisões? Nós tomamos as decisões ou rápida e emocionalmente, ou devagar e calculadamente, né? Friamente calculado ou rápido e emocional. Então, existe aquele perfil que vai falar assim, não, Deus me livre, eu não quero, jamais, tá louco. Decidiu rápido, emocionalmente, através do medo, né? O medo, ele tá ali, todo mundo sabe, para prevenir a gente. Ele é uma reação que a gente tem primitiva para proteger o nosso corpinho, para nos proteger dos perigos e tá tudo bem. Então, é uma tomada de decisão rápida e emocional. Outro tipo de tomada de decisão rápida e emocional é aquele que vem embutido de crenças da sociedade ou de pressão da sociedade ou dos amigos. Não, você precisa ir porque precisa ajudar as pessoas. Ou então, não, meu filho, Deus me livre, já pensou você lá, vai acontecer isso. Então, assim, às vezes são emoções que não estão na gente, tá? Que são pressões, cobrança da sociedade, não necessariamente nossa. Ok. Tendo visto isso, lógico que você vai pensar, poxa, então o ideal é que eu tome uma decisão com calma e pensando, sim, exatamente. Existem 3 maneiras de decidirmos algumas coisas. Maneiras não, digamos assim que são gaps, né? Assim, falhas que a gente tem ao decidir algumas coisas que nós não percebemos, mas eu vou falar para vocês ficarem atentos. É o viés do otimista, por exemplo, aquela pessoa muito otimista que ela acha que sempre tudo, gente, o otimismo em excesso, ele é prejudicial. Não se enganem achando que a gente tem que todo dia acordar e achar que a vida vai ser maravilhosa, porque isso não impulsiona nós para resolvermos os problemas, tá? Então, o otimismo em excesso, ele é prejudicial. A confiança em excesso é também um pouco prejudicial, porque a gente vai lá com muita confiança que nós podemos, que nós conseguimos, que nós estamos preparados e pá, não nos preparamos e nos deparamos com uma situação totalmente oposta ao que a gente tinha de expectativa. E um efeito ancoragem. Sabe o que é efeito ancoragem? É assim, você vai numa loja, fui lá comprar um secador pro meu cabelo e o rapaz, o vendedor me ofereceu uma televisão 60 polegadas que vinha com um combo de uma internet ultra mega veloz e, sei lá, um pacote Office. E aí é uma ancoragem de benefícios, né? Nós sabemos que é uma oportunidade, sim, é uma oportunidade. Muitos profissionais estarão se formando, né?
As oportunidades depois de formados são poucas, porque nós temos realmente poucos lugares preparados para absorver o recém-formado e treiná-los. Então, quanto mais capacitado você tiver, quanto mais diferencial no seu currículo, melhor. É sim uma oportunidade, mas cuidado com a ancoragem, tá? Por quê? Aí eu fui lá, comprei aquela televisão, 60 polegadas, minha sala é pequena, a TV fica desse tamanho, desconfortável para assistir televisão, meu prédio não comporta aquela internet Ultra Mega Blaster que me deram, e meu computador, menos ainda, comporta um Office novo, por exemplo. Então eu fui por uma ancoragem de benefícios e nada daquilo me servia, tá? Então são esses 3 pontos que nós temos que tomar cuidado. Você é otimista demais, confiante demais ou está vendo benefício demais? São essas 3 coisas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre risco-benefício. Vou vir trazer um pouquinho aqui da minha experiência na gestão de risco. Nós temos sim que avaliar os riscos de uma situação, né? Então, tá, eu já vi que eu não sou otimista demais, não sou autoconfiante demais, tô indo bem, tô pensando aqui, tô decidindo fria fria e calculista. Não tô deixando muitas pessoas influenciarem aqui na minha decisão, tá? O risco, gente, é uma probabilidade de insucesso. É probabilidade de acontecer alguma coisa errada. Então, eu vou para a praia de carro, tá? O meu ato é dirigir e a minha intenção é que eu chegue lá bem. Qual que é o risco? O que pode acontecer comigo nesse transporte, nesse processo? Eu sofri um acidente. Quais fatores que podem influenciar eu sofrer esse acidente, né? Quais fatores? Eu dirigi muito rápido, meu carro não está preparado, eu estar com sono, por exemplo, e eu não sei dirigir. Eu fui, né? Eu tô com vários fatores para que aquele risco aconteça. Então, eu sabendo desses fatores, eu vou manutenção do meu carro, só vou se eu estiver dirigindo bem, vou estar bem acordada, de repente ir alguém junto comigo para me ajudar a não ter sono. Eu vou diminuir a chance desse risco acontecer. Isso é o que eu posso controlar. Porém, tem os fatores que eu não controlo, que é aquele carro vir em alta velocidade e causar um acidente em mim, tá? Pensando nisso, eu levantei aqui alguns pontos, alguns riscos que podem acontecer desse profissional que é aluno estar lá na linha de frente. Não sei exatamente se realmente ele vai estar na linha de frente ou se ele vai ser remanejado para funções mais tranquilas. Isso ninguém me falou ainda que já está atuando nesse momento para me dizer, tá? Coloquei aqui um dos riscos que as pessoas falaram para mim nas minhas postagens, risco de contaminação, né? Sim, o profissional pode se contaminar lá no ambiente de trabalho, sim. Quais os fatores? Não ter IPI, ou o lugar ter uma qualidade de assistência duvidosa, não ter supervisão no estágio, isso são fatores. Então, o que esse profissional que aceitou esse desafio pode fazer para minimizar esses fatores e evitar o risco, né? Aqui entra uma coisa que eu costumo falar, né? A gente acha que a contaminação do profissional da saúde é só no hospital. E, na verdade, ele anda o transporte público, ele chega em casa, às vezes o familiar foi na padaria, foi na farmácia, foi no mercado, e talvez a contaminação seja também comunitária, então a gente tem que pensar nisso também, tá? Então, assim, ele vai pensar em tudo que os fatores para ele se contaminar e tentar evitar esses fatores. Tem os fatores externos, como eu falei, quando vira o carro? Tem. Que fatores são esses? Sei lá, de repente, não ter a supervisão é um fator que não está sob o controle daquela pessoa. Então, aí que vem uma parte que eu quero falar que é muito importante, que é o autoconhecimento. É a pessoa se conhecer. Se eu estiver numa situação extremamente difícil, com fragilidade, que eu não tenho equipamento, que eu não tenho supervisão, eu vou conseguir falar não? Eu vou conseguir falar isso eu não posso assumir? Eu vou pegar o contrato que eu assinei e eu vou ler o meu contrato inteiro e entender que em momentos que eu posso me recusar a alguma coisa, eu estou preparado para entender tudo, eu entendo tudo que eu preciso ter e como agir se eu não tiver? Alguns profissionais têm, já estou falando profissional porque para mim em 4º ano já é enfermeiro, tá, gente? Então na faculdade já é enfermeiro. Alguns profissionais, eles conseguem falar não com mais facilidade e outros têm mais dificuldade para falar não.
Isso é muito importante, tá? No momento que você percebe que você está fazendo alguma atividade que põe você em risco, você está pondo o profissional, o paciente também em risco. Então, tem que entender qual o perfil que você tem. Se você consegue falar para as pessoas que você precisa de ajuda, se você consegue pedir um apoio de uma pessoa mais experiente ali no setor, ou se você é mais tímido, mais retraído, mais introspectivo e tem talvez uma dificuldade aí de se comunicar. Lógico que não é impeditivo, mas saiba que essa dificuldade sua existe e já vai sabendo que você precisa trabalhar ela, já vai sabendo que você vai precisar se colocar em determinados momentos a sua opinião e alguma insegurança que você tenha, tá? Falaram muito aqui também para mim sobre questão de cometer um erro. Ah, a pessoa acabou de se formar, ela pode cometer um erro, quer dizer, não se formou ainda, ela pode cometer um erro. Gente, eu entendo esse medo, tá? Eu entendo esse receio de cometer um erro. É um risco ter eventos adversos? Sim, mas é a mesma coisa. Como você pode se preparar para isso? Até hoje eu posso cometer um erro. Eu posso me candidatar para trabalhar na pandemia e eu posso cometer erros porque, por exemplo, eu não tenho experiência nenhuma com UTI e vão me pôr numa UTI. E eu morro de medo, por exemplo, de equipamentos de UTI, porque eu não sei mexer. E eu posso, mesmo com o meu tempo de experiência, ir lá e cometer um erro. Mas será que eu tenho aquele feeling de chegar e falar, eu não posso assumir esse perfil de paciente porque realmente eu não conheço, eu posso assumir esse paciente, você me dá um apoio, porque eu vou aproveitar para aprender, para ter um aprendizado disso, tá? Então é isso, gente. Cada um tem a sua vivência anterior, cada um tem a sua expectativa e cada um decide da forma que for melhor para si. Porém, eu deixei aqui alguns subsídios para que vocês consigam decidir da melhor forma possível, realmente aproveitando se for considerado uma oportunidade para você, tá bom? Grande beijo, gente!